Isso, agora valendo, então, uma gravação. Boa noite, pessoal. Estou bem, espero que todos estejam bem. Mais uma terça-feira, né? Estamos aqui no nosso encontro. Debater um tema interessante, né? Que já está se avizinhando e já bastante burburinho, né? O pessoal já querendo saber se a gente faz uns dias antes, ali, antes do término, faz aquele pré para não ficar trabalhando até próximo do Natal, igual foi o ano passado. Então, já está um comentário legal aí sobre o conselho de classe. Tá? Também os recadinhos, né, que nós estamos... vou ter que fazer uma alteração da data, né, já que a semana que vem, na terça-feira, nós teremos aquelas atividades, né, que são 12 e 13, né, a prova Paraná Mais, né, então foi pedido que a gente fizesse uma troca de horário, depois a gente pode discutir para qual dia é melhor para vocês. Questão do portfólio também já se aproxima o dia da gente entregar. E também a questão das implementações, né? Alguns eu já conversei no particular hoje, né? Para a gente poder fazer a apresentação. Não necessariamente precisa estar completo hoje, né? O portfólio é uma situação e a apresentação da implementação é uma outra situação, né? A maioria faz apenas um relato mesmo, sem necessariamente apresentar ali, neste primeiro momento, ali, materiais. Tá? Então, a gente vai trabalhar hoje sobre esses temas e, a posteriori, a gente fala sobre a implementação. E já vamos franquear para que alguns colegas possam, então, compartilhar. Tá? Quando a gente fala em conselho de classe, quem está mais tempo aí já sabe quanto já se mudou, né, do conselho de classe que era nos anos 90 para o conselho de classe que tem hoje. Tá? Bastante teorias acerca deste evento, que é importantíssimo dentro do colégio, né, mas que ainda gera, né, muito zum, que ainda gera polêmica, e a gente sabe que o conselho de classe tem a sua importância, né? Desde o primeiro trimestre a gente faz o conselho de classe, então ele já vai dando alguns desenhos para a gente de como será no final do ano. Logicamente que o conselho de final de ano ele tem a sua importância elevada em virtude daquilo que você decide muitas das vezes ali, né, é o futuro daquele aluno. Se no ano vindouro ali ele vai estudar numa série ou ficar na mesma, né? Muitas vezes é ruim quando sobra para a gente ali, né, o empate, você tem que votar também ali. Mas, conforme a gente vai conduzindo, a gente já vai dando um direcionamento, né, para chegar naquele dia ali não ser tão cansativo, tão difícil, né, com bastante embates. Aqueles que querem reprovar todo mundo e aqueles que acham que não tem que reprovar ninguém. Então, depois a gente vai ouvindo os relatos aí, como que foi o conselho ano passado, para entender um pouquinho. Mas, em geral, o conselho de classe ele é de suma importância, né? É como, às vezes, um julgamento. Né? Fala, você matou uma pessoa, 20 anos de cadeia. Às vezes você mata a pessoa e nem vai preso nenhum dia, né? Tem que analisar muitas circunstâncias ali, analisar. Então, por isso que o conselho é para fazer o debate, não para ficar discutindo a mãe da criança, quem está grávida, quem brigou, um monte de situações. Estou conversando aqui de uma pessoa entrando ali querendo dar o golpe, que esses golpes do WhatsApp, né? Fulano, outra, lembrando de mim, ficou de passar um dinheiro, essa história toda aqui está infernizando. Eu dei corda no início ali, fazendo de bobo, agora não para de... Deixa eu bloquear aqui, senão vai me atrapalhar. Vocês vão querer me matar. Já falei 2 vezes de morte e mal começou a aula, tá? Então, vamos falar sobre o conselho de classe. Deixa eu só iniciar a apresentação do slide aqui. Tá? O objetivo desse encontro, né, compreender o conselho de classe final como uma oportunidade de diagnóstico do ano letivo encerrado.
planejando os encaminhamentos pedagógicos do ano letivo de 2025. Planejar uma ação de autoavaliação com os professores para aplicar no conselho final. E compartilhar as ações de implementação dos cursistas nas escolas. Não sei você, mas você já tem notado algum professor que está totalmente muito negativo já nesse mês de novembro? Alguns professores já me reclamaram, tem gente tão negativa, não dá para ficar do lado mais, só fica falando, fulano tem que reprovar, querendo já montar um complôzinho, né? E é ruim essa situação, né? Porque depois a gente vai falar sobre autoavaliação, às vezes a pessoa não faz a autoavaliação, aí junta 3, 4, nossa, aquela turma ninguém sabe nada, mas pensa, mas quem que é professor deles, né? É um ET, será? Ou coisas assim. Estou com uns engasgados ali, eu estou esperando a oportunidade de eu ficar mais nervoso, que eu estava meio calmo, daí não adianta, você tem que pegar um pouco no tranco, às vezes, para dar umas juntadas com qualidade, né? Porque realmente tem gente que só atrapalha, não que não tenha reprovação, coisa assim. O ano passado, então, que era do IDEB, né? Aí qualquer coisinha, se é para melhorar o IDEB assim, não adianta, se é para não sei o que, não adianta. E a vontade, enfim, não vou falar de novo a terceira vez a mesma coisa. Não, tá? Então, o conselho passa tendo essa importância muito grande se a gente conseguir fazer um diagnóstico, né? Tem muitas peculiaridades. Tem aluno que está com o quarto professor de uma mesma disciplina durante o ano, né? O professor pega, depois outro passa num concurso, tem que sair, outro vem, fica doente, outro vem, sai, muda, enfim, tem várias situações. Então, nós temos turmas aí com é o quarto professor, e eles ficaram, 2 meses sem aula. E daí, como que vai reprovar um aluno desse, né? Que situação? O aluno ficou totalmente prejudicado. Os pais não vão entrar na justiça, né? Muitas vezes o pai nem fica sabendo dessa situação. Sim, Daniela? Não, é que eu achei que era só aqui na minha escola que acontecia isso, porque eu falei, tenho 2 disciplinas aqui que acho que foram 5 professores durante o ano. Daí você faz bem essa reflexão, né? Será que houve um aprendizado mesmo durante o ano? Como que você vai, né, reprovar um aluno que mal teve aula? Porque da disciplina de inglês nós ficamos até abril sem professor, depois entrou um, depois entrou outro, um saiu, um ficou doente, e chegou agora, praticamente não tiveram aula direito, né? Então, eu achei que era só na minha escola, então eu já fico mais aliviada. Aqui é para compartilhar as dores também, Alexandre. Acho que Alexandre e depois o José pediram ali a palavra, fique à vontade. As angústias, prof, eu sempre digo, o Formadores é uma terapia de casal, porque a gente compartilha angústia. Prof, Daniele, não fique triste, porque na nossa escola nós penamos com o português e a matemática, porque a professora pegou atestado, veio substituto, não se sentiu responsável pela turma, abandonou a turma, veio outro. Nós já estamos no substituto. E são crianças assim que chegaram para nós sem ser alfabetizados, sabe? Uma turma de 21 alunos de sexto ano, 4 de sala de recurso e 3 não alfabetizados. O que a escola fez, a PMF? Contratou uma professora particular para alfabetizar esses alunos, para que os outros componentes curriculares conseguissem dar andamento na turma. Então, é uma questão, e também eu penso, essa semana eu estava conversando com o diretor Chico, que é nosso colega e vice aqui nosso, a questão do PSS, né? O professor PSS, o professor que assumiu o concurso agora passou por um processo seletivo, pagou, gravou aula, daí abre-se em contratos emergenciais, só apresenta documentação e vai para a sala de aula. E daí dá nisso aí. O desgaste da turma, o desgaste da equipe gestora, né? Da equipe pedagógica e gestora, e o negócio não flui e não rende. Perdão, né? Não tem o que fazer. E o IDEB do municipal, como é que está? Ótimo!
Às vezes você vai ter a IDEB com 80 e o aluno não sabendo escrever, nem a tabuada do 1, né? Então, é muito preocupante quando começou a premiar a questão de IDEB. Aqui em Foz tinha 14º salário, aí o municipal é muito próximo, a prefeitura e com os professores, ali é uma cobrança enorme e eles fazem uma seleção. Então, esse ano a gente recebeu um 6º ano melhor. Agora, para 2025, eles filtram bem certinho. Tem 2025, Deus me livre, já foram visitar a escola lá, eu fiquei assustado. Entende? Então, tem tudo isso. E deve, às vezes, lá em cima, né, o aluno chegando ali, chegar ao cúmulo, ter que contratar professor para alfabetizar, né, é um pouquinho estranho ali. O José havia pedido a palavra, fica à vontade, José. Só para colaborar aí com a Alexandre, com a Daniele. Mas a questão é como reprovar, né, com esses professores com tantas faltas, né, com tantas ausências, com que moral muitos professores vão dizer, vão reprovar esse aluno, né? Então, essa é uma questão também que a gente sempre coloca isso no conselho, né? Tem professor aí que toda semana, todo mês aí tem atestado, né? Nós tivemos ano passado um professor aí PSS que praticamente o ano inteiro não veio com atestado e vinha, afastamento, voltava, e as crianças ficaram sem aula de português, abriu um processo de quase 500 páginas com o professor, e esse ano ele pegou aula, né? Então, as coisas assim meio absurdas aí que acontecem também no estado, né? E o mínimo mesmo hoje é PSS, pelo menos, apresentar uma aula aí, né, como estão feito, e mesmo assim, né, sindicato reclama, todo mundo reclama, mas tá vindo pessoas dar aula aí que não tem a menor condição, né, de estar dentro de uma sala de aula. Então, o conselho de classe, ele se torna, assim, um momento também de reflexão, e a autoavaliação seria, né, se esses professores, ao invés de bater tanto na tecla, né, de reprovar, parasse, né, um pouquinho e visse quantas faltas ele não veio para a escola e quanto isso atrapalhou, né, a aprendizagem dos alunos. Eu tenho uma prof que ela trabalhou um dia só esse ano ali de inglês, só que ela pegava, daí ninguém queria pegar essas aulas porque ia ter muito testado pingado. Aí quando firmou uma professora, ela pegou e voltou um dia. No que voltou, a professora ficou sem, ela pegou em outra escola. Caso de um dia, fiquei novamente sem professor. Daí conseguimos agora esses dias. Parece que ela vai voltar do atestado para pegar outro em seguida. Daí essa professora vai pegar aula em outro lugar. Então já vai para a 5ª professora. Então essa autoavaliação, ela é necessária. Lógico, não são todos, mas tem professor ali que está trabalhando doente porque ele não vai faltar porque já tem outro faltando. Tipo assim, poxa, já que fulano já vai, vou evitar dar mais desgaste para a direção, para a equipe, para os alunos num todo ali. Então, essa autoavaliação, né, como que está a minha aula, como que está o encaminhamento do meu trabalho, que metodologia que eu estou usando, por mais que a gente faça observação em sala de aula, é muito difícil dar um diagnóstico um pouco mais amplo, porque você pega fragmentos ali de aula, né? Quando vem com essa sanha mesmo de ideia de reprovar, castigar, aquela ideia dos anos 80, 90, o professor é tão inteligente que os alunos não conseguem acompanhar o raciocínio dele, ainda tem gente que pensa de forma totalmente errada assim, né? Então, o conselho de classe, para além dessa autoavaliação, um diagnóstico de toda a instituição, né? E contando com a CET, o professor falou ali, a qualidade do professor, mas muitas vezes meio que anunciar no carro de som, alguém aí quer vir trabalhar, um amigo vai falar, se a calopsita aprender a falar melhor, ela vai dar aula, porque já não está ninguém mais querendo fazer, né, faculdade na área. Então, e agora você chega em outubro, novembro, todo mundo está empregado, a pessoa não conseguiu aula em fevereiro, março, ela vai procurar um emprego numa loja, né, um comércio aí, e vai conseguir, depois você não consegue mais mesmo, chega uma hora aí que você tem que torcer para ninguém mais se afastar. O Eduardo pediu a palavra, fica à vontade, Eduardo. Aproveitando essa questão aí, depois da eleição ficou pior ainda, né? Um exemplo mesmo, amanhã à tarde, eu tenho aqui 10 turmas à tarde. Eu tenho 3 turmas amanhã que vai ter uma aula. E aí o tutor vai estar na escola amanhã à tarde. E aí ele quer falar com o diretor auxiliar, pedagogo e secretária, né, sobre as rúbricas lá da escola do professor, né, para o ano que vem, matemática e português. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Porque 3 turmas com uma aula,
no dia, né, desgasta todo mundo, a escola vira uma bagunça, né, a turma com o professor também, né, se desgasta, então é complicado, né, a situação. Levar o tutor, né, nas salas, né, para ajudar isso sim, né? Sim, mas ele já falou, a gente fez meet com ele ontem, não, aí quarta que eu vou aí, a gente vai falar sobre as rubricas e não sei o quê, avaliar cada professor, e aí eu acho que ou vai ter que pôr todo mundo na quadra, dar uma bola lá para eles ficar lá, e é perigoso machucar e brigar, ou não vai fazer esse trabalho com o tutor amanhã, né? Vou ver com ele, o que ele prefere. É complicado. Você falou sobre eleição, como assim? O que influenciou? Alguns não votaram? É que pega a folga da eleição, né? Que trabalha, né? Isso, Sim, isso. trabalha e pega folga, pega os dias, né? São 4 E dias aí, agora, né? são 4 dias. É bem complicado mesmo. É Hoje eu fui, uma turma, a turma ter uma aula no dia não dá, né? É difícil, né? É complicado. você cobra do aluno, né? Você faz toda aquela busca ativa, chama pai, termo de ciência, vamos lá, manda recadinho, e o aluno vai e não tem aula. Daí você desmonta, você não... 2023, acho que eu montei, eu e 2 pedagogas, a gente montou assim o grupinho da vergonha. Tipo, hoje é o meu dia de passar vergonha, então eu falava com os pais. Amanhã é você, para não ficar o mesmo ali, que era constrangedor. Olha, vai ter menos aula, né? Coisinhas. Ainda mais nessa época também que aí alguns já estão meio desanimados para ir, estão cansados, né? Já começa a Isso, querer não ir, pega 2 dias assim com uma aulinha só, já quer emendar a semana, aí a frequência vai lá para baixo, né? verdade. 2 feriados se avizinhando, né? Então, no encontro passado, nós falamos sobre avaliação docente, né? Os instrumentos de avaliação, as rubricas, né? Que o professor citou há pouco ali. É algo novo termo, né? A gente usava outras palavras e tudo, mas agora tudo é fazer uma rubrica, né? E é interessante ter esse instrumento para você poder não ir no campo do achismo, né? A gente comentou na aula passada, ali você fazer com mais qualidade, né? Agora, eu não consegui, depois da reunião, observar o professor de português nem de matemática, né? Para a gente poder fazer essa rubrica com qualidade ali para os professores para pegar o ano que vem essas aulas ali, né? E pelo que eu vi, assim, pelo que senti, não vai ter aquela disputa, não. Parecia que todo mundo queria vamos controlar bem certinho ali, porque senão um vai passar com um pontinho na frente do outro. A galera não está querendo, não. Só quer aula com 5 aulas, que é mais fácil do que pegar com 2 ou uma coisa. Assim. Tô achando, professor, que não vai ter professor para essas disciplinas. Porque a gente fez aí também um levantamento aqui na escola, aqui à noite. Eu não teria um professor com as características que está sendo solicitado, né, de comprometimento, de envolvimento, de ter a turma na mão, de engajamento. Vai ser difícil. Eu aqui, pelo menos, não teria indicação para essa disciplina à noite aqui no colégio. É bem complicado mesmo, né? Porque pensa bem, se você alguém dá aula de matemática aqui de vocês, né? A Daniele tem turma ali com 5 aulas, né? Nossa, você pega 3 cestinhos ali, é um paraíso. Sim. Você fala, não, vou me incomodar lá com o terceirão. Vou lá motivá-las. Eu seria uma que eu não pegaria, até porque eu acho que depois a cobrança em cima desses professores vai ser muito grande, porque são as turmas que vão fazer a prova, né, do SAEB. Então, depois vão dizer, viu, os alunos foram mal na prova porque a professora, né, não trabalhou tudo que foi necessário. Então, não sei, né? Como está divergente, né? Os alunos agora, hoje eu conversei com alguns alunos sobre o Enem, né? Eles não têm aula de história, não têm aula de biologia. Esse cara assim totalmente perdido em algumas coisas, que já estão desde o ano passado, e depois mais o período de pandemia. Então, assim, foi bem complicado mesmo. É difícil para todos? Não, tem gente que tem outros colégios aí, né, em particular, outras redes, outros estados, que de repente
trabalha de uma forma um pouco diferente ali. A Suzana, por favor, fique à vontade. Não, professor, é que o professor José estava comentando, tá difícil o professor que se encaixa dentro das rubricas, né? E realmente, hoje eu estava com a minha equipe, o professor que a gente acha que é o bom da escola ali, que a gente achava que era o excelente, ele é o bom, né? Ele se encaixa ali no bom, mas o excelente está difícil. Até o que a gente achava que era, ele não se encaixa em todos os critérios ali da rubrica. Então, assim, é bem preocupante também, né? Porque a exigência é grande e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e de ter resultado. Mas para ter o resultado, o principal é o professor, né? Então, seria ótimo que se encaixasse nas rubricas, a gente tivesse aquele professor, ninguém ia esquentar a cabeça, porque o professor que se encaixa naquelas rubricas é top. Então, nenhum diretor se preocuparia, né, com o IDEB, porque daria conta. Mas A o Silmeira problema que vai gerar. é conseguir esse professor. Difícil. E conseguindo, tem uns que nem querem, mas querem ser escolhido, porque gera uma ciumeira, porque fulano e não eu. Como é difícil lidar, né? Mas ao mesmo tempo eu percebi na minha escola, assim, a preocupação, um alerta da autoavaliação, né? E eu acho que acendeu um alerta, assim, que é uma autoavaliação não só para o professor português e matemática, mas eu acho que é um início, né? É um início porque eu acredito que vai se estender. Tem tudo para ser para isso. A gente já começa com observação, né? Sala de aula, a gente já tem que dar um feedback, mas isso aí, então, vai ficar muito bem controladinho ali, né? A gente sabe que algumas coisas devem ser mesmo melhoradas, né? Tudo, mas, tipo assim, vem uma discussão, final de ano, você já vai sair de férias com tudo isso na tua cabeça, um pouquinho complicado, né? E quando a gente fala em conselho, a gente procura dividir em alguns momentos o conselho. Na escola a gente já faz isso já há algum tempo, né, que o pré-conselho, conselho e esse pós-conselho, né? Tem gente que verifica mais importância o pré-conselho, outro pós-conselho, outro conselho em si. Mas eu acho, na minha opinião, os três são de fundamental importância ali, porque visam, né, o mesmo objetivo ali, que é fazer com que a aprendizagem seja melhor e que esse aluno ali ele busque sucesso. A gente procura fazer esse pré-conselho deixando... Tem uma pedagoga que ela gosta muito, a gente chama a Senhora das Pranchetas. Ela sempre está com a prancheta ou uma pastinha debaixo do braço. Ela gosta de um estilo mais antigo ainda. Sentar com o professor, está aqui, tal turma, pega essa pasta, preenche bem. A gente usar também aquele espaço lá do RCO, das anotações, entende? Mas todo mundo preencher ali e buscar, olha, o aluno está desempenho bom nisso daqui, aqui não, ele não traz material, ele falta, ele chega atrasado, aqui tem dificuldade, qual conteúdo que ele tem mais dificuldade, então você vai ter um relatório ali completinho. No dia do conselho a gente faz toda aquela análise que você já conhece, depois o pós-conselho a gente vai chamando os alunos e os pais também, entende? Às vezes a gente faz aquela, olha, amanhã todos os professores que tiver de atividade ou tiver, mesmo na escola, o aluno monitor ajuda a cuidar da turma, todos os professores descem ali, os pais vêm buscando o boletim, é o dia todo conversando com os professores, e também na sala, sentar lá, qual livro você está lendo, por que você está assim, por que tua nota aqui, chamar o aluno para a responsabilidade. Então, a gente faz essa divisão assim, e tem surtido efeito. E muitos alunos não se tocam que o ano está acabando, a gente acha que ainda está na Páscoa, e nós já estamos aí, né, com a musiquinha de Natal tocando. Janita, tá? No teu colégio, como você trabalha essa questão? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, na realidade, as ações de pós-conselho, elas já estão sendo do segundo trimestre, estão servindo de base para o conselho de classe final, né? Então, aquilo que os professores deixamos combinados com eles, agora estão sendo colocados em prática.
E muitas vezes a gente encontra essa dificuldade de colocar em prática, né? Porque os alunos, é isso que os colegas relataram, às vezes não caiu a ficha ainda de que o ano está terminando, ele precisa cumprir. A questão do Se Liga também, que nós não temos ainda um documento oficial, então fica muito difícil para nós colocarmos isso para eles perguntam, vai ter o Se Liga. Então, essa questão do Se Liga ainda é muito forte, que é para passar aluno. Então, essas questões do pós-conselho de classe e pré-conselho, que são duas ações assim que são indissociáveis, né? Casa-se muito, né? Então, as mesmas dificuldades relatadas a gente encontra aqui na nossa escola. É professor que acha que não vai dar nada no final, que ele não precisa cobrar, alunos que acham que entregando qualquer coisa vão passar de ano. Acredito que essas ações elas precisam ser bem fortalecidas e não é da noite para o dia, é um dia por vez, é conversando, é dialogando. Os professores estão cansados também, né? Estão adoecendo também. Até inclusive agora eu marquei uma reunião de pais, de responsáveis na sexta-feira, porque os alunos assim também, né? Eles não tem esse comprometimento com as plataformas. Então, até a gente fez uma análise hoje das plataformas, no primeiro e segundo trimestre, nossa, eles estavam super bem. E agora deu uma caída muito grande, né? Então, a gente percebe, assim, uma falta de compromisso, uma falta de dizer assim, não, eu vou melhorar, eu vou fazer, né? E é aquela porcentagem de alunos que não rendeu no primeiro e segundo tri, que agora também tá no mesmo ritmo, né? Então, é bem difícil essa mobilização por parte dos alunos, saber que eles têm que recuperar, que eles têm que avançar, que eles têm que sinalizar que aprenderam, né? Então, é bem difícil, é um momento, assim, que a equipe, né, pedagógica, juntamente com direção, professores, eles precisam estar bem alinhadinhos, conversando, para que no conselho final seja feito algo assim, não passar todo mundo, mas também ter os critérios, né, e ter firme isso caso algum aluno reprove, que vá para ouvidoria, essas coisas que enfraquecem a escola, né? Muito bem. Você falou bem do Se Liga ali, né? A gente debateu em outro momento ali, uma celeuma, não está muito claro mesmo, né? Como vai ser esse ano. A gente tem aí poucos dias, né? Já para fechar a nota ali e verificar. E daí vai ser um baile a questão de presença, né? Quando começa o Se Liga, muitos alunos, eu não preciso mais, já estou passando, coisa assim, vai ser um outro problema. E a gente está se arrastando, e hoje eu estava mexendo no calendário de 2025, umas coisinhas, e eu estava observando, meu Deus, aqui um dia já tem distribuição de aula, então, né, uma sequência ali, realmente muitos estão adoecendo, cansados. Plataforma, muita dificuldade com conseguir índice nas plataformas ali, né, assim, a burocracia, né, tem dominado, né. E, de acordo com essas definições, qual seria o momento de pós-conselho do último trimestre, né? Não tem muita ideia, não. A gente faz o conselho final ali e você já não tem mais alunos ali para discutir. Na verdade, ninguém nem quer nem saber mais de falar em aluno daquele dia ali. Você só quer postar lá, né, sair correndo ali. Quando escuta a buzina da moto, cara, para entregar lanche, a gente já fica com medo de ser algum pai querendo reclamar de resultado ou coisa assim. Alguém faz pós-conselho do último trimestre ou não? Não, né? Não vamos inventar, não, deixa quieto, do jeito que está assim, tá? Relembrar. Alguém pode ler ali que não leu ainda? Sônia, pode ler para nós? Sim. Qual é o slide? O slide que está para mim é o pré-conselho, conselho e pós. Você falou.
Está travando um pouco. Os demais também ou não? Não, tá. Vamos relembrar ali, né? Isso. Então, pode ler, José? Bora. A Sônia já atualiza ali, Sônia. Vamos relembrar. O ano letivo está acabando, mas não significa que fechamos uma caixa para abrirmos outra em 2025. Vocês, gestores, já estão envolvidos nas atividades que terão impacto no ano seguinte? Como envolver a equipe escolar de forma colaborativa? Os professores compreendem a intencionalidade do conselho de classe final? Este é o momento, em 2024, que iremos nos preparar para 2025. Perdão, estava com o microfone fechado. Algumas coisas a gente trabalha bem segmentado, assim, né? Mas o conselho de classe realmente, você termina agora, mas já é a preparação. É esse aluno que vai estar contigo também em 2025. Com exceção do terceirão, né? Que você fala, quer me livrar disso daqui de uma vez, depois a vida ensina ele. Tem tudo que é tipo de frase, assim, né? Tipo, aquele que você não quer mais no colégio, incomodando ali. Brincadeira, secretária, né? Contribuindo com a gente ali. Tá? Mas... fora os outros ali, é uma preparação já para esse ano. E no conselho já tem professor que define, essa turma não pega ano que vem. Então tem toda aquela confusão, mas é uma sequência, né? Um bom conselho ali, uma boa análise ali, é preparação já para o nosso próximo ano letivo. No conselho de classe final, para além do passou, não passou, aquelas atas intermináveis que a gente tem que ficar assinando lá, né? Analisar dados quantitativos e qualitativos. No ano passado, a gente ficou muito nessa ideia, né, dos quantitativos aqui. Né? Será que vamos melhorar o índice do IDEB? Será que não? Esse aluno reprovando, aí começa aquelas análises que a gente faz, 50% dos que reprovaram, no nosso caso, vieram de escolas cívicos-militares e do integral, que eles mandam lá, a gente é obrigado a aceitar, é uma queixa que a gente tem. Alunos que já chegam reprovados em agosto, que ele tem 370 faltas lá na escola integral, claro, ele teria chance de passar ainda, mas na nossa não, ele já está reprovado. E daí não tem algo para se amparar, buscar um equilíbrio, olha, tem tantas faltas lá, mas vindo com uma escola que tem menos aula, dá para fazer uma proporção, ou algo assim. Então, a gente analisou muito dados quantitativos também o ano passado, não que o qualitativo deixasse de ser importante, tá? Mas tem que cuidar para fazer essa, ponderar, né, para que ambas as situações sejam bem analisadas, né? Identificar os padrões de recorrências, né? Eu já franquei a palavra ali, quem pediu a palavra antes ali, deu um sinalzinho, mas eu não lembro agora. Eu apertei sem querer, prof. Ah, tá bom, então, Alexandre. Identificar quais são esses padrões, né? Por que esse tipo de aluno ou essa situação leva à reprovação? Esse aluno já está no terceiro ano que ele está reprovado, ele vai reprovar mais um ano, vai ajudar? Qual a ideia que se dá a esse pai, a essa mãe desse aluno? Tá? Então, principalmente, né, analisar essa questão. Por que sempre a mesma situação ali? Você tem alunos ali que, se você seguir com o mesmo padrão, o mesmo estilo, ele vai ficar 5, 6 anos reprovando ali na mesma série, né? É momento também de discutir ações pedagógicas, ou ao menos suscitar, né, para que se discuta na primeira semana, que é quando a gente voltar em 2025. Né? É o momento, aqueles 2 dias que a gente tem lá para analisar, pegar algumas coisas do conselho, por mais que ele já quer sair logo daqui comer meu panetone, mas quais são as ações que nós devemos fazer para ter um ano letivo melhor. Lógico que a gente sonha com aquele colégio sem falta de professores, né? E com a participação mais efetiva dos pais. É o que a gente deseja, nem sempre é o que a gente consegue, que a gente tem, né? E autoavaliação dos professores e equipe, a gente também fazer autoavaliação, né? Às vezes você sofre ali com a parte burocrática, né? Tem hora que dá vontade de jogar tudo e sair pelos corredores, você gosta de estar no corredor, acho que todos nós, a gente gosta de estar na sala de aula, conversando com o aluno, chamando o pai, atendendo tudo, mas às vezes você fica 3 dias sentado na frente de um computador, analisando planilhas, né? Escrevendo texto, esses textos mesmo do curso técnico, tá quase 400 páginas, e mexe, e volta, e fala, futrica tudo.
Então, a gente sabe muito bem, e talvez isso está faltando um pouquinho de voz para nós, a gente sabe muito bem onde está o nosso grande problema, o gargalo ali, né? E a gente muitas vezes acaba nem tendo força para reclamar, ou não é ouvido, e a gente acaba persistindo ali, né? Então, é o momento, no final do ano, a gente fazer essa análise também, certo? Chamar as tutoras, né, do núcleo, até chefe, senta aqui, vamos analisar junto aqui algumas situações, tá? Pensar o processo de autoavaliação, que não é fácil, né? Tem gente que vai se autoavaliar assim, e fala, nossa, você acha a pessoa mais inteligente do mundo, outro se acha a mais burra do mundo, tem de tudo, né? E é difícil fazer um processo de autoavaliação. Tem a questão do ego, já tem 30 anos que eu faço isso, né? Agora que eu vou mudar. Então, tem tudo que é situação. A Julie, pode ler para nós ali, Julie? Julie não falou hoje ainda. Sim, vamos lá. Tá dormindo? Oi? A neném tá dormindo? Não, e tá doentinho, daí tá complicado, né? Com febre, dor de garganta. Poxa, que pena. Mas faz parte. Fique à vontade, Julie. Então, vamos lá. Entender-se como parte de um processo e passível de erros é um bom primeiro passo para mergulhar de cabeça na autoavaliação. Isso também garante que o professor não coloque sobre si uma cobrança excessiva. A gente não avalia a figura da pessoa, mas o trabalho, a atividade docente. Na prática, o processo da autoavaliação costuma render bons frutos. Depois de entender quais são os pontos fracos e o que tem funcionado bem, o professor precisa recalcular a rota, sempre tentando traçar novas estratégias. Na sua escola, é mantido um ambiente colaborativo e positivo, propício à autoavaliação? Você, diretor, mantém a sua autoavaliação como prática na sua gestão? Responde para nós, Júlio. Você mantém a sua autoavaliação? Olha, não como deveria. Eu acho que me falta tempo para isso. A gente fica na loucura, correndo atrás de 1 milhão de coisas, né? E aí eu entendo que isso deveria ser feito mais, e entendo também que deveria ser feito em equipe também. Não sozinho, né? Essa troca ela é importante, mas eu entendo que eu estou falhando nessa parte. Claro que a gente para pensar, mas deveria ser melhor refletido. Isso. Francis, autoavaliação em dia, análise? Que nem a Júlia acabou de comentar, a gente sempre faz o possível mesmo, né? Para estar fazendo, para estar seguindo, né? Desenvolvendo essa autoavaliação. Tanto é que a gente vê a importância. Até hoje eu estava mexendo lá com a minha implementação, aí eu dizia assim, né? Quando a gente realmente entende a importância, o quanto isso colabora para o processo, né? Não é que torna-se mais fácil também, né? Torna-se mais fácil também, e isso nos ajuda. Então, quando a gente leva, né, isso, traz isso da importância, por mais que está uma correria, nossas vidas, uma coisa e outra, mas ajuda, sim. Ajuda nesse envolvimento, eu sempre procuro levar, mas sempre tem alguma coisinha que... E você consegue, quando você falava em equipe, consegue sentar com a equipe pedagógica, menos 1 horinha por semana ali para fazer um planejamento, fazer essa análise? Professor, é assim, a gente sempre conversa assim. Agora, se falar assim, até quando o meu tutor, ele vinha e falava assim, ó, agenda, vamos ter agenda. Nós não conseguia cumprir o que a gente colocava ali, devido às coisas que aconteciam na escola. Mas a gente procurava sentar, não deu certo hoje, depois a gente voltava a sentar e conversar. Por exemplo, agora no início, eu não sei se vocês perceberam, aconteceu algo aqui na minha escola, assim, bem pontual mesmo. Aí eu estava com as minhas 2 pedagogas desesperadas aqui do meu lado. E, querendo ou não,
a gente começou a fazer tipo uma autoavaliação sobre um acontecimento aqui e agora. Então, nós somos muito assim. A gente segue isso, foi bem pontual, só que chegamos à conclusão que hoje não é dia de se resolver. Aconteceu hoje, né? A gente está se autoavaliando o que aconteceu e já planejamos o dia de retomar junto com o docente, entendeu? Então, é assim, acontece isso, essa questão das autoavaliações, mas a gente é bem assim, a gente analisa, não tem um dia certo, um momento certo, mediante como as coisas vão acontecendo e surgindo. Correto. Obrigado, Francis. Sim, Julie, pode falar. Eu gostaria de comentar que tem um momento que eu faço o momento que eu mais faço a autoavaliação é na observação de sala de aula. Inclusive, eu tenho muita dificuldade com a observação de sala de aula, porque para mim é um problema eu falar para o professor uma coisa que eu não fazia de repente. Eu tenho sérios problemas com isso, porque falar do outro é fácil. Então, eu tenho um probleminha com isso aí, porque é muito difícil você ficar aconselhando, falando faz isso, faz aquilo, olha, prof, isso daqui não tá legal, mas eu sempre paro para pensar naquilo que eu vou falar e olho para mim mesma. E quando eu estava em sala, eu fazia isso, eu não fazia, porque não é fácil, né? Eu acho também, a questão não é você autoavaliar também, depois é você retomar aquilo que você autoavaliou, sabe? Com o professor, sabe? Com a situação em si, e com a gente sabe que a gente precisa, entre nós também, mas é bem difícil a retomada. É angustiante, prof. É angustiante e desafiador. Ouvindo a prof. Júlia ali, a gente se autoavalia o tempo todo, né? Você está na sala dos professores e está se avaliando. Eu sempre digo para a minha equipe pedagógica, não me peça para pedir ponto. Agora tem o ponto digital, mas quando era de assinar na folhinha, digo, porque eu nunca fui uma pessoa disciplinada para assinar ponto, porque a minha preocupação era entrar em sala de aula e dar aula. E daí você pedir para o teu colega assinar um ponto, eu sempre digo, o que vale mais? Uma aula bem dada ou um ponto bem assinado? Né? Então, é angustiante porque você se vê e você não esquece de onde você veio, né? Você está ali na direção. Eu pretendo voltar para a sala de aula. Então, e também, por outro lado, Julie, se conforte, porque também nas nossas épocas nós não era tão cobrados. Nós não tinha tantos aparatos eletrônicos, um painel digital com todos aqueles índices. É terrível isso daí. Eu era péssimo também para assinar a ponta. Eu estou desde 2007 lá atrasado para assinar. Qualquer dia. Tinha eleição lá, e a moça trazendo uns papéis para assinar lá de histórico. Eu li, acho que eu vou perder a eleição? Você está trazendo aqui completo? Pode ficar tranquila. Eu assino depois, eu vou ganhar. Opa, ficou assinando. Né, coisa assim. Então, tem bastante coisinha atrasada lá. É uma autoavaliação. A gente vai fazendo ali o tempo todo, não tanto quanto a gente gostaria. Tá? Diretores... Parece que caiu a câmera de todo mundo. Diretores em ação. Tá? Depois da reflexão, é importante documentar a autoavaliação. Eu poderia escolher, ou vocês querem, entre vocês mesmos, escolher alguém para ser redator do grupo? É um grupo só, tá? Todos vocês aqui, um grupo só, né? E alguém definir quem vai ser a pessoa que vai cronometrar ali um pouquinho, né? E tem um documento que eu postei ali no chat para vocês, né? Para a gente preencher ali. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso é uma autoavaliação docente, tá bom? Tenta abrir já esse documento que eu postei ali no grupo. E o que a gente vai fazer, né? O formador deve escolher o redator do grupo.
Se vocês não escolherem, a gente escolhe aqui, né? Irá projetar o documento na tela para todos e anotar as contribuições. Será definido também um dono do tempo, quem é que deverá cuidar que todos os cursistas participem com o tempo de fala de acordo com a atividade. Vocês devem criar um novo elemento de avaliação, né, no item 3. Avaliação e monitoramento da aprendizagem, pensando no desenvolvimento do professor em relação ao aproveitamento e entendimento dos momentos de conselho de classe. Registre nos documentos suas sugestões e cole o link. Antes da gente fechar, a gente cola o link lá para utilizar no portfólio, tá? Então, quem pode ser o redator do grupo? Vamos por votação, então? Tem voluntário ou não? Não tem. Acho que a Janita está com o computador, Janita? Está no computador? Sim, professor. Pode ser a redatora? Posso? Tem cara de escritor, assim. Não, sou muito bem ruim. E o Eduardo, pode cuidar o tempo, Eduardo, depois? Pode ser. Pode ser. Isso. Você consegue abrir o documento, Janita? Eu postei ali no chat. Abri, professor. Você quer que eu compartilhe? Você consegue compartilhar? Pode ser você. Deixa eu tentar. Isso. Abriu? Apareceu, prof? Sim. Perfeitamente. Tá? Isso. Sobe lá, dá um nome a esse professor, e entre vocês vão discutir ali, né? O nome do professor, qual a disciplina, a data e assim. Ali em meu planejamento, as necessidades da turma, nota de 1 a 5. Aí vocês dão a nota e qual a sugestão para esse professor, tá? Se quiser colocar seu próprio nome ali, fique à vontade, tá? Tem planejamento, o desenvolvimento das aulas, e o terceiro item ali, avaliação e monitoramento da aprendizagem, tá? O quarto item, desenvolvimento profissional. E os 5, as reflexões finais, né? Quais são os pontos fortes como docente, quais são suas principais áreas de melhoria, o que você gostaria de desenvolver para melhorar a sua prática no processo do ano letivo. Beleza? 10 minutinhos dá para a gente fazer? Assim, façam a discussão entre vocês, vão lendo ali, dando a nota, nota 3. Que sugestão, então, que a gente dá para esse professor que tem nota 3 no alinhamento ali do planejamento das necessidades da turma? Bom? Escreve algo, Joanita, só para a gente testar, né? Prof, dá para colocar um professor fictício? O que vocês acham? Isso, pode ser. Pode ser? Uhum. E vamos escrevendo, vamos discutindo. Eu penso de a gente colocar um português, uma matemática, até porque são os nossos focos de observações. O que vocês acham? Pode ser sim. Matemática, então, né? É mais minha área matemática que português.
Fictício. O que nós colocamos aqui no aspecto avaliado? Eu acho que a gente precisa colocar uma nota não tão alta para poder pensar nas sugestões, né? Isso. Pode ser um 3, então? Pode ser. Eu acredito muito, aqui nós fazemos o mapeamento da turma, até para os professores conseguirem identificar quem são os alunos, né, das suas respectivas turmas. Se tem aluno de sala de recurso, que tenta PMA, aluno com laudo, e confesso que essa inclusão chega a assustar um pouquinho, né? Porque, de certa forma, é difícil o professor de matemática, não só de matemática, de todos os componentes, preparar uma aula que possa atingir todos, né? Então, eu acredito que essas sugestões seriam em relação a isso, né? Seria mapear, né? Mapear os alunos, né? A partir das suas particularidades. Tá. Prof, acho que poderia complementar aí também de acordo com a realidade de cada turma, né? Porque, por exemplo, eu tenho 3 sextos anos, cada um tem um perfil, né? Então, às vezes, também de acordo com o perfil, a realidade de cada turma, né? Isso? Ok. Sim. Segundo, defina objetivos claros para cada aula. Deveria, né? Colocar um Eu acho que 4. agora com as aulas no SO pronta, né, tem professor que nem olha antes o que vai dar no dia, né? Chega lá e abre, né? Então, eu acho que uma observação assim é o professor, né, abrir o SO antes, ver a aula, né, ver se tem que adaptar alguma coisa naquela aula para chegar no objetivo que ele quer, né? Então, ele ter esse cuidado, né, de não chegar lá, abrir a aula tal e começar a ler explicando aquilo, né? Mas sim, para esse objetivo, ele tem que, pelo menos antes, né, ver toda essa aula, ver se está no objetivo mesmo que ele quer, ou se tem que fazer alguma adaptação, né? Porque tem aula no RCO que é difícil, sabe? Assim, minha área é química e física, algumas coisas lá que eu vejo assim, né, que vem quando dou uma olhada, que é muito fora da realidade, né, daquela turma, né? Eu acho que dependendo, né, cada turma tem um perfil, né, então o professor tem que adaptar, né, aquelas aulas de acordo com o perfil mesmo da turma. E que nota que nós daríamos aqui? De 1 a 5? Aí eu daria 3 também. 3 também. 2 ou 3, né? Próximo, utilizo diferentes recursos didáticos para facilitar a aprendizagem.
Acho que se a gente partir de um princípio de só usar as aulas do RCO, poderia dar um 2, né? Porque hoje a gente tem muitos professores que ficam restritos àquela aula pronta, que é o que o professor falou, muitas vezes nem olham antes, né? E aí não funciona. Os alunos, eles precisam desses recursos didáticos diferentes, porque tudo dá para enjoar, né? Inclusive a tecnologia. O dia que a internet da escola tá meio ruim, não tá pegando, tem professor que quase morre do coração, né? Ele não consegue acessar as aulas e aí tenta pelo celular para copiar o slide, passar no quadro. É uma loucura, né? Isso é gravíssimo. Tem professor, eu vejo lá que está sem internet, que abre o celular porque não sabe o que vai dar, porque justamente não preparou antes, né? Então pega o celular. Na verdade, deixou de ser um suporte, né, gente? Ele se tornou uma coisa mecânica já. E, aqui na escola teve uma semana que não funcionou a internet, daí tem um grupo de professores bem bom. Daí a felicidade da pesada foi que tiveram aula de verdade, diz eles. Então, aí se o professor nem olha as aulas em casa antes, né? Ou na atividade ou em casa. E aí chega lá, não consegue ter acesso e nem sabe o que vai trabalhar aquele dia, né? É complicado. Aqui, ano passado, eu estava em sala, esse ano não, porque aí eu estava de licença maternidade, e daí acabei não pegando aulas, mas muitas e muitas vezes os alunos pediam para usar o quadro. Prof, dá aula no quadro. Então, é um pouco da realidade, né? Gente, falta 2 minutos para dar os 10 minutos que o professor falou. Vamos lá. Flexibilizo o de aulas conforme o andamento da turma. Deixa eu só ligar a TV aqui. Vamos estender um pouco mais. Se tinha dado 15 minutos, falei, 10 dá conta, não dá. Beleza. Eu penso que se nós atribuímos 3, 3 e 2, aqui nós temos que o plano de aula, eu acredito que não deve ser uma nota bem alta também, né? Que notas atribuímos? Um 3, talvez? Vamos manter o 3 aí. A gente deu lá em cima, ó. Porque se o professor, né, não olha a aula antes, não prepara, ele nem tem plano de aula, né? E nem vai flexibilizar nada. E vai flexibilizar porque ele nem tem, né? Porque vai flexibilizar alguma coisa que ele não domina, né? Que ele não preparou, né? Deu um pouquinho. Então, lá na aula anterior, que tinha as características de um bom professor, um dos critérios que eu coloquei lá era justamente isso, domínio de conteúdo e domínio de turma, né?
Eu acho que a Joanita saiu. Ah, entrou. Caiu a minha internet. Agora voltei. Então, o que nós colocamos? Eu acho que eu perdi porque caiu a minha internet. Prof, nessa nota aí, né, e pela realidade que a gente tem na maioria dos professores, nem sempre acontece essa flexibilização como deveria ser, né? De acordo com alunos especiais, que a gente sabe, de acordo com a aprendizagem de cada aluno, o ritmo de cada aluno, né, a gente sabe que não acontece. E como ele também não alinhou o planejamento, lá já foi uma nota baixa no alinhamento do planejamento com as necessidades da turma, né? Então também não flexibiliza. Então, eu teria que também fazer as mesmas questões, mapear as turmas lá. Qual a necessidade de ações? Esse professor aí segue à risca os slides do RCO e não flexibiliza para dar tempo de trabalhar tudo para a prova Paraná. Muitas vezes acontece, né, gente? Tem que correr porque tem que dar conta. E daí não dá para flexibilizar. Especificidade. 2, desenvolvimento das aulas. Estimula a participação ativa dos estudantes. Vamos dar um 3 aí, 3, 3,5, bora. 3,5, acho, né? Aprendizagem em pares, talvez, né, professora, também? E como é um professor que a gente considera que segue os slides, né? A gente tem um material bom também nas aulas dos slides, né? Tem bastante atividade ali que faz eles discutirem, pensarem, né? Compartilharem. Então, mesmo que siga os slides da aula, de certa forma vai acabar estimulando um pouco, pelo menos, né, a participação dos estudantes, né? É uma faca de dois gumes, né, gente, a questão dos slides. Tem o professor que tem o domínio de turma, que utiliza ele como um suporte e faz o gancho da aula, faz as anotações e rende. E tem aquele professor, professor e professor, né, que se apoia ali, que vê só na hora, né, mas, por exemplo, a nossa professora de História já é professora era alfabetizadora, já é aposentada, então ela tem uma certa resistência com as tecnologias, ela trabalha os quizzes ali, segue, abre os slides da aula, mas, como diz os alunos, ela é meio tradicional, é meio termo. E ela dá conta do recado e os alunos adoram. O que é o atrativo dela? O formato de passar, né? O do repassar o conteúdo que está no slide. Então, eles gostam dela, eles dizem, a professora, ela vem aqui, faz o malabarismo, ela diz, eu danço um jazz aqui, porque falo com as mãos e com o corpo, e vai embora, o negócio flui. E daí,
quem é muito da tecnologia não consegue repassar, às vezes, o essencial, né? Gente, já deu os 15 minutos. Vamos seguir na toada, só um pouquinho mais rápido, pode ser? Pode, vamos lá. Isso, porque hoje eu conversei com a Francis, né, para apresentar, os demais quase todos pediram para deixar para depois. Vão acompanhando e sugerindo. Então, aqui eu coloquei detectar o nível de aprendizagem de cada estudante, observando o conhecimento digital e a utilização de recursos digitais para dinamizar as aulas, que eu acredito que é bem interessante também. Pode ser? Sim, beleza. Sim. Promova um ambiente de respeito e colaboração em sala de aula. Eu acho que seriam 3. 3 também? Sugestão? Eu acredito que quando o professor ele coloca o aluno como protagonista ali da aprendizagem, né, ele está promovendo um ambiente de respeito, ambos, né, respeitando ali o nível do aluno, respeitando com que ele possa participar, não fique só aquela aula que só o professor fala também, né, não se preocupando com o lado do aluno. Eu acho que o aluno como protagonista é uma forma de respeito também. E quando o professor ele se prepara, né, para aquela aula e sabe o objetivo da aula dele também, está promovendo o respeito no ambiente, né? É bem isso mesmo, protagonismo e aula prática, né, gente? Como dá uma diferença, né? Meu Deus, o aluno se envolve realmente. Tem professor que nessa altura já não quer mais que o aluno se mexa, né? Porque tudo vai dar trabalho, vai movimentar, vai fazer barulho, mas é onde o aluno também está cansado e ele acaba, né, participando mais e acho que rende mais nessa altura. Nós temos aqui amanhã e depois a Feira do Conhecimento. A última tinha sido em 2019 e aí não tinha mais saído, né? E aí agora nosso desafio esse ano era fazer. Nós temos 37 projetos. Bom. Muito bacana. Os alunos se organizaram e é legal nessa altura do campeonato também, né? Eles às vezes não querem nada com nada, mas acho que vai sair algo bem legal. Parabéns, Júlia. Assim como professor, o aluno também já está cansado nessa altura, né? Então, tem que pensar em algo que realmente não vai ser tão desgastante, né? Daí ao mesmo tempo que temos professores com 10 projetos, a gente tem professores sem nenhum projeto, né? Mas faz parte, também tem essa liberdade de decidir fazer ou não. Integro tecnologias que facilitam a aprendizagem, então 3,5 também para seguir uma linha. Utilizar recursos digitais de aprendizagem, roleta, entre outras formas que despertem a atenção. 3, avaliação e monitoramento da aprendizagem. Aspecto avaliado, acompanhe o progresso individual dos estudantes.
Pensando no que a gente colocou antes. Não, né? Então seria... Então, acho o que que poderíamos um colocar? 3. Acompanhar a sequência didática e as anotações no caderno. Tem professor que percebe que o aluno não fez nada de avaliação, de atividade, ou no caderno, quando acaba o né? Que daí vai fazer a recuperação valendo 5 pontos. Daí que percebe que aquele aluno não tem praticamente nota nenhuma, né? Ofereço devolutivas construtivas e frequentes aos estudantes. 3 também. Devolução e análise. Eu acho que isso é uma ideia bem legal, né? Oferecer uma devolutiva. O problema é ter tempo para isso, né? Porque a gente sabe que o professor está ali com muita demanda também de trabalho, né? A gente também, às vezes, enquanto equipe diretiva, não consegue dar esse retorno, essa devolutiva. Imagina o professor, né? E de forma individual ainda, né? Em observação em sala de aula um dia, a professora estava dando essa devolutiva de uma avaliação. Eu achei interessante, parece que os alunos aprenderam mais nesse dia do que quando ela aplicou o conteúdo. Porque eu errei isso. Ah, mas era assim, professora. Gente, incrível, sabe? Assim, mas é que nem a Dani falou, é a questão do tempo, né? Mas, gente, é um ponto muito positivo, viu, para a aprendizagem. Essa sequência pode ser coletiva no quadro, né? Não precisa, é individual, mas pode fazer uma análise, né, de tudo que eles erraram e fazer uma sequência didática coletiva, usando didática coletiva, utilizando o quadro, né? É o que eles fazem geralmente quando com a prova Paraná, né? Sim. Nossa, que eles fazem essa retomada, né? Utilizo diferentes instrumentos avaliativos, avaliações somativas e formativas para verificar a aprendizagem. Com 3,5. Uma sugestão é aquele word wall, né? Geralmente os professores colocam ali questões que eles mais erraram, às vezes, na prova, ou então trabalham conteúdo e jogam ali questões e já conseguem avaliar se o aluno compreendeu ou não. Como que escreve, professora? Word wall. W-O. Isso. Wall. Wall. W-O-L. Eu não lembro se é 1 ou 2 L. Acho que é 2. Ajusto minhas estratégias de ensino com base nos resultados das avaliações internas. Essa eu acho que também é uma questão que envolve bastante a dinâmica do preparar ali, né, do planejar, do ter o tempo, porque se a gente consegue pegar esses dados das avaliações, né, planejar estratégias em cima disso, dentro de uma atividade bem desenvolvida, né? Tem que sentar e raciocinar o que é possível fazer para melhorar aqueles resultados, né? Mas eu creio que não tem como o professor fugir muito, né? A estratégia, ele tem que seguir essa linha, não tem como ele avaliar, né? Ele tem que seguir essas estratégias. Eu penso que não tem como ele fugir muito, não. Porque se o professor passa uma avaliação interna, né, grande parte vai mal, né, ele tem que perceber que algo está errado, né?
ou ele não conseguiu ensinar, né, como deveria, ou a avaliação não está adequada pelo que ele ensinou, né? Então, assim, uma ideia também é que em uma atividade, né, o pedagogo também possa auxiliar os professores, né, que têm mais dificuldade de fazer essa análise, né? Eu tenho, Eduardo, professor aqui, que eu tenho duas professoras, que o aluno vai mal tudo, mas ela não muda a estratégia, ela não entende, busca uma outra forma, sabe? Eu estou em dois professores que estou com muita dificuldade nesse sentido aí. É porque às vezes tem um aluno em turma que né, tem algum transtorno, algum problema, né, que tem as limitações e o professor, né, não percebe isso, né, que é que ele vai igual aos outros, né, mas ele está dando o máximo dele, né, mas é o mínimo, né, que o professor espera, né, então tem que ter essa consciência, né. Item novo criado pelo grupo. A questão que o prof falou ali, eu sempre pergunto para os professores qual é o limite do aluno, até onde ele vai chegar. E eu vou conseguir dar conta desse aluno no próximo ano ou no próximo trimestre, se permanecer nesse estado? Porque tem aluno que ele chega ali e não vai passar daquilo. Aluno que é de linguagem não vai ser das exatas nunca na vida e vice-versa. Então, nós temos que conhecer o limite de cada um, né? Tem aluno do 8º ano que malemar consegue copiar, né, do quadro, alguma coisa para o caderno, né, eu tenho, e aí como é que ele vai fazer uma prova igual a todos, né? Então, é mesmo ele frequentando o tal do curso, que ele vai, que não falta, que ele se esforça, mas tem uma deficiência, né, uma dificuldade intelectual, né, que isso ele não vai conseguir seguir a turma inteira, né? Eu tenho também aluno com Down aqui na escola, né? Então ele também tem as limitações, tem as dificuldades, né? Então o professor tem que ter esse olhar, né, de adaptar, né, as avaliações para aquele aluno, né, pelo nível do máximo que ele pode chegar. Professora, acho que esse item novo é uma sugestão, não é o que tenha que ser colocado, né? O item novo, qual seria um que faltou ali para avaliar que vocês acham que poderia complementar? Eu acho Das que poderia ser avaliações a externas, questão do será? Eduardo, que nós falamos, o respeito do limite do aluno, né? O potencial do aluno. Pode ser no sentido respeito o potencial do aluno, respeito o limite do aluno. Muitas vezes é a questão que a Dani falou ali antes, do tempo, né? Que não respeita o tempo do aluno na hora de realizar uma atividade, que alguns levam um tempo maior. Isso não quer dizer que ele não consiga desenvolver a atividade, ele só precisa de um tempo maior, porque de repente não está maduro o suficiente, os pequenos, né? Que precisa aquele estalo para amadurecer e para andar. Correto. Só escreva ali na primeira pessoa, deixa a Anitta, por favor. Seria a flexibilização, né, Dom? A flexibilização. Tipo assim, adapta a avaliação para os estudantes nesse sentido, tá? Primeira pessoa, ali, questionamento. Adaptam a avaliação. Adapto, né? Que é uma autoavaliação. Adapto. Ok. Eu não lembro quem falou aí, quem é de humanas, quem é de exatas, né? O meu componente é química e física, né? Então, quando eu dava aula, eu posso explicar a química, às vezes, para o aluno 10 vezes a mesma coisa que não vai entender, né? E aquele que eu explico uma vez já consegue entender, né? Então, eu tenho que ter esse olhar, né? Aquele que é ótimo em sociologia, filosofia, história, mas não vai ser ótimo em química, em física, em matemática, né? Sim, eu vejo pelo meu filho. A prof de português chegou, teu piá tirou 7 em português. Eu digo, vou me preocupar quando ele tirar 7 em matemática, porque ele é das exatas. Sim, eu também. Então, cada um tem o seu limite, né? Lógico, ele não vai bem em história, em geografia, em redação, em português, mas vai bem em matemática, física, química, biologia, né? Que segue a mesma área.
Eu só acho que, assim, é muita sobrecarga para os professores também, dar conta de tudo isso em tão pouco tempo, com turmas tão lotadas, e do mesmo jeito que a gente na direção está saturado de coisas, né? Para eles também não é fácil. Eu fiquei pensando agora na nossa prof aqui de projeto de vida, que no terceiro ano tem uma aula por semana, né? Como fazer tudo isso? Não é? É um desafio. Prof. Julia, essa semana ainda, a semana retrasada, estava conversando com o nosso chefe de núcleo, eu disse a questão do planilhamento dos professores nos recursos, nas redes ali, né? Por exemplo, nos quizzes, os relatórios de quem fez, quem não fez, o acerto, a redação, a parte burocrática de levantamento de aluno que desenvolveu atividade, levantamento de aluno que deixou de fazer atividades, quem leu o livro, quem deixou de ler o livro, por que não leu o livro, quanto tempo falta para ler o livro do Leia Paraná. Eu disse, chega a ser pouca a hora de atividade. O professor está trabalhando além da escola, se ele levar a sério esse planilhamento, esses relatórios que tem que fazer, né, para atribuir, para acompanhar a aprendizagem do aluno ali, se realmente ele está ocupando as aulas de laboratório, que é a quarta aula de matemática, a terceira aula de matemática tem que ser no laboratório, no CAM, né? Então, essas particularidades roubam muito tempo. Eu falei, não é justo o professor que trabalha com os recursos ter o mesmo número de horas de atividade que o professor que não trabalha com os recursos. Porque o trabalho os professores não estão mais querendo pegar essas disciplinas, estão fazendo outras faculdades de complementação para a saída deles. Aí quando fala também em inclusão, às vezes não é fácil professor, né? Quando eu estava em sala ainda, eu dei aula uma vez para as duas irmãs, que uma era cega e a outra era com baixa visão, muito baixa visão, né? Então, no noturno, dava aula de química para as duas, né? E uma turma pequena, mas eu me sentia mal o dia que elas iam para a escola, porque eu via que, assim, eu não conseguia, né, passar o conteúdo, né, para elas, né, porque eu fazia muito no quadro, exercício, explicava, né, e elas só ouviam, né, porque uma era totalmente cega e a outra era muito baixa visão. Né? Então, também não é fácil, professor, né, trabalhar a inclusão numa sala com 20, 30, 40 alunos, né, e dar conta de... Nós não somos preparados para esse tipo de enfrentamento, prof. A gente trabalha com uma turma, entre aspas, que se diz perfeita, né? Nós tivemos um problema sério aqui na escola com alunos autistas, porque nós não sabíamos como agir com um aluno autista dentro de sala de aula, né? E os colegas também tinham um certo receio, e os pais também, como trabalhar toda essa questão, né? Então, foi um ano, assim, bem trabalhoso, de bastante trabalhar com o pai, trabalhar com a turma, trabalhar com os professores, dar suporte para os professores, um ano bem desgastante, porque nós não somos preparados para esse tipo de coisa. Coloquei aqui, então, diálogo com os docentes, diálogo com os docentes da sala de recurso e PMA. Aí eu coloquei aqui também 3,5 para seguir. Hora atividade com a docente sala de recurso. Mais alguma coisa? Pode ser? Sim. Próximo. Acho que é isso mesmo. Acho que tá bom. Tá. Desenvolvimento profissional. Busco constantemente novas metodologias e práticas pedagógicas. Eu acho que 3. E uma sugestão seria formadores, né? E que eu acho que diminuiu já bastante a adesão dos professores ao formadores, né? No início era a grande maioria estava fazendo, né?
E agora já diminuiu, não sei se o formato ou... É que como a resolução da distribuição prevê 2, né, gente? O terceiro deixou de ser necessário. Já ninguém está fazendo mais, é bem isso. Participo de formações continuadas e trocas entre pares? Esses são os formadores, né? Isso que eu ia falar, voltou na mesma, né? Uhum. Ora, atividade concentrada, se possível. Participação nos formadores. Nunca consegui fazer atividade concentrada. Não. Nunca. Deu certo. Os professores pedem. É um sonho de... Eles pedem folga, né? E aí a gente quer, né, ajeitar a vida deles com a folga que eles querem, enfim. Eles pedem para vocês também, a gente pede para o NRI, aqueles encontros que tinha antigamente por disciplina, era assim também no núcleo de vocês? Que tinha um dia, encontro de disciplina por componentes. Por polo, né? Polo, né? Tinha, sim, e eles pedem que voltasse. E era muito bom. Era bom mesmo. Aqui no nosso núcleo nós temos geralmente de português e de matemática, do PMA, sempre eles fazem encontros, assim, os professores gostam bastante. Mas aqui eles fazem no núcleo, né? Esse que tá falando aí era em polos mesmo, né? Na cidade, né? Nos municípios, né? Juntava 3, 4 municípios, fazia né, uma formação, né? Do componente. Esse não tem mais. As oficinas, né, que eles gostavam. Oficinas descentralizadas, né? Eu acho. É que antes nós tínhamos a equipe multidisciplinar, né? Agora nós não temos mais, que faz falta. Porque daí todo mundo faz tudo e ninguém faz nada, às vezes. Vou pôr aqui. Reflito sobre a minha prática docente regularmente para aperfeiçoamento? Eu acho que todo professor reflete, né? Eu acho que reflete. Né? Eu acho que é difícil ter um professor aula aí, pronto, acabou, tchau. Né? Eu acho que sempre está refletindo. E tem os comentários na sala do professor, né? Às vezes a gente chega na sala do professor, hoje dei uma aula que foi uma tragédia. 5, então? Tal turma não conseguia avançar, não consegui fazer a mesma atividade que a turma tal. Às vezes vai 3/6 e né, nenhum você passa só a teoria, no outro passa a atividade, no outro não dá tempo, porque é outro perfil e, né? Professor, aí uma sugestão seria a autoavaliação daí, né? Gente, outra coisa que eu acho que tem atrapalhado bastante o andamento da escola são essas, não sei se eu não vou falar besteira, mas está me incomodando bastante. A questão de todas essas avaliações, TOEFLs, Maratona Tech, Agrinho, e a gente tem que parar todo o tempo, né, para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, agora, essa sucessão de prova Paraná, prova TOTOFAS, prova universitária, queira ou não, a gente tira o professor da rotina de sala de aula para ir aplicar uma prova lá. Quando tira alguém, aí todo o resto fica desfalcado, né? Vira aquela bagunça. Tira a rotina, o andamento da escola, né? E aqui mais as plataformas.
Aí não faz, né? Não desvia, aí já desestimula. E aqui no meu colégio, a gente tem uma escola de campo junto, que é itinerante, que a gente é base. Então, a gente vai ter a prova Parnamais no nono ano, terceiro ano, segundo ano e quinto ano do fundamental. Então, são 4, né? É muita prova. Depois vai ter prova Paraná de novo, no final de novembro, que eu acho que é muito distante, né? Teria que ser antes. Essa prova Paraná, terceira edição, né? Vai ser final de novembro, né? É complicado. Na verdade, não vejo necessidade da prova Paraná na terceira edição, se tem a Paraná mais, ou uma ou outra. Porque nem análise dos dados a gente consegue fazer, né? Também eu não consigo. Do resultado, né? Reflexões finais. Quais são os seus pontos fortes como docente? Quais são suas principais áreas de melhoria? E o que você gostaria de desenvolver para melhorar sua prática no próximo ano letivo? Temos que achar um ponto forte desse professor aí, né? Na realidade é que o 4,5... Persistência. Eu acho que ele é persistente, né? Ele está aberto a partir do momento que ele mesmo atribui o 3,5, eu acho que ele consegue identificar as suas fragilidades, né? Isso, pode ser? Sim. Quais são suas principais áreas de melhoria? Eu acho que seria na parte do ensino mesmo, né? A metodologia, a parte didática, que é pelo que a gente foi colocando ali, né? Metodológico. O que você gostaria de desenvolver para melhorar sua prática no próximo ano letivo? Eu acho que aí, né, melhorar o planejamento das aulas, né, buscar metodologias diferenciadas, porque pelo que a gente colocou lá no começo da avaliação, essa parte não foi boa, né? Então, são coisas que esse professor precisa melhorar, né? Ele volta na questão 2 ali, né? Melhorar a parte da tecnologia ali, que a gente percebe que ele também não, né? Não. Quem não precisa, né? A maioria dos professores mais antigos sempre tem que estar se aperfeiçoando nessa parte. É os professores mais novos que pensam a habilidade, né?
Mas os professores mais antigos, eles têm o domínio do conteúdo, mas essa parte da tecnologia sempre tem que estar aprendendo, melhorando, né? Então, com os recursos digitais, acho que seria, né? Isso. 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 Melhorar o planejamento das aulas, intensificar leituras bibliográficas que fortaleçam sua prática e buscar aperfeiçoamento no uso de recursos digitais em sala de aula. Será Mais que algum? buscando aperfeiçoamento não fica melhor, professora? Pode ser. Buscando. Encerramos? Sim. Perfeito. Deixa eu só copiar o link lá. Vocês Nota também 10. Passamos um pouquinho dos 10 minutos. problema não, feriadão aí, aproximando. Eu vou copiar o link aqui, aí eu posto, vamos colocar esse link lá no portfólio, né? Eu vou postar tanto no grupo nosso lá do WhatsApp, tá? Quanto aqui no chat. Beleza? Como salvei também no meu computador, caso alguém não se encontrar num desses dois meios, aí pode chamar. E se fosse para cada um fazer a sua reflexão, né? Fazer essa autoanálise ali. Talvez muitas coisas dessas a gente se encaixaria também, né? Vocês também, eu estou há 8 anos na direção, a sala de aula que eu deixei lá em 2015 não tem nada a ver mais com essa de hoje. Era totalmente diferente. Trabalhava de auxiliar da direção e sala de aula até o 2021. É, Chico? 2021. De 2021, agora eu já vejo diferença. Perceptível, assim, diferença gritante. Não tinha o Se Liga, não tinha a plataforma, não tinha nada disso, nem o Tinha pandemia, né? Tinha pandemia. Nem o RCO, nada, então totalmente... Antes da pandemia e pós-pandemia. Diferente mesmo de tudo que a gente viu. Então, assim, pela questão do tempo, né, o material ali foi bem produzido, né, a gente não se furtou fazer meia frase só por questão do tempo, né, extrapolou um pouquinho, e como um videozinho de 5 minutos a gente pode ver na aula seguinte, e nossa aula seguinte, ela não vai ser na próxima semana, tá? Ela vai ser lá adiante, em virtude das avaliações, prova para análise, pediu que fizéssemos lá na outra semana, tá bom? Não tem problema, né? E é uma situação também a analisar, tem eu não lembro agora qual avaliação que vai ter, não sei se alguns diretores se inscreveram, eu não lembro direito agora o nome, mas daí, assim, também seria no dia 19 de novembro. Credenciamento, professor? Hã? Do credenciamento, será? Isso, né? Aí foi possibilidade de a gente fazer no dia 21. O que vocês acham? Ou a gente pode votar isso depois? Né? Porque dia 20 também é... Feriado processo. Né? E, a princípio, dia 21, pode ser? Enquanto isso, pode. Terminaram já de fazer a implementação, certinho, daí a gente faz aquele tempo um pouquinho mais curto, mas daí todos falam, né? Até pedir desculpa para a França, que ela ficou né? A gente conversou para apresentar hoje, mas daí o tempo acabou se esgotando, né, Francis? Daí você pode fazer num outro momento ali.
E eu vou dando os Dia retornos. 21 vai ser o último encontro ou vai ter mais um ainda depois? Aí será o último, né? O último, né? Tá. Esse é o nosso 7º ali. Beleza, então, gente? Né? Beleza. Excelente participação, todo mundo aí debatendo, né? Fazendo as análises, é isso que a gente busca mesmo. Mas eu vou conversando no WhatsApp com cada um e também pelo Classroom lá, para a gente verificar os portfólios, deixar tudo bem bonitinho. O portfólio se der até o dia 14, né? São 9 dias ainda. Dá tempo de fazer bastante. O portfólio até dia 14, professor? Isso, para entregar, né? Daí a gente vai fazendo a revisão ali, né? E aí hoje tem esse link ali para você jogar lá no portfólio. Não esqueça. Tá bom então, gente? Aquele sorriso para foto, fica todo mundo bonito, forçado, assim. Beleza, ficou bonita a foto, né? Desejo boa semana a todos vocês aí, sucesso. Qualquer coisa pode dar um alô para a gente. Bom? Beleza, professor. Um grande abraço aí. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.